Você já passou pela situação de querer comprar uma ação para compor o seu portfólio, mas não saber qual bendito indicador eu tenho que usar para escolher a ação de forma clara, rápida e objetiva? Se você já passou por isso, eu vou te falar aqui qual é o indicador mais importante que eu considero quando vou escolher um ativo e qual é a relação dele com diversos outros indicadores também super importantes para você sempre escolher o ativo mais barato para comprar. Se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece, se inscreve no canal do Seu Mordomo Financeiro e marca o sininho. Assiste esse vídeo até o fim, porque eu vou te mostrar tudo que você precisa saber. Então, eu vou te mostrar qual é o indicador e também vou te mostrar tudo aquilo que cerca esse indicador, como é que você tem que analisá-lo da melhor forma possível. Se você quer, de fato, aprender mais sobre investimentos, quer cada vez mais estar ligado no que está acontecendo, eu também vou te convidar para estar lá na nossa comunidade do Mordomo Financeiro. Aqui está o link da comunidade. Essa comunidade é gratuita e lá a gente bate papo, a galera se ajuda, porque é uma comunidade de verdade. Recebemos diversos comentários super positivos da galera que está lá e está se ajudando. Isso é muito legal. Mas também, se você está assistindo esse vídeo aqui no domingo, dia 8 de outubro, saiba que amanhã, dia 9 de outubro, às 19 horas, teremos uma super live, primeira live do canal, minha e do Alexandre, para vocês saberem qual é a novidade que a gente vai trazer, e essa novidade vai mudar totalmente o jeito que você investe, porque vai ajudar muito investidores iniciantes, intermediários, avançados, todo mundo que quer investir e não sabe qual é o melhor ativo, como investir, como começar, qual é o seu perfil, tudo isso vai ser englobado na nossa live de amanhã. Não perca, pessoal, vai ser poderosíssimo para você que quer alavancar de vez os ganhos nos seus investimentos. O que a gente vai falar hoje? A gente começou lá a falar sobre o nosso BI, e esse BI aqui, a gente depois vai explicar onde é que ele vai estar disponível para vocês acessarem. E esse BI aqui é importantíssimo porque ele já pega todas as empresas da Bolsa. E aqui ele já faz meio que isso, é um robô que eu criei já tem algum tempo para poder me ajudar, em vez de eu ficar pegando empresa por empresa, fazer tudo ao mesmo tempo. Só que tem indicadores, como eu falei aqui, que eles são simples. Aqui a gente avalia um monte de coisa. Pra você ter uma ideia, aqui eu já avalio o balanço inteiro da empresa só com um painel desse aqui, ó. Tá todo o balanço aqui, ó. Tá aqui a receita, tá o lucro, tá o EBITDA, tá o lucro bruto, lucro líquido. Aqui eu tenho o caixa e o lucro, aqui eu tenho a DRE. A DRE é isso aqui, ó, receita, lucro bruto, EBITDA, EBIT, lucro líquido. Aqui eu tenho a relação de caixa e patrimônio, dívida. Aqui eu tenho também histórico de dívida, de lucro e de fluxo de caixa. Aqui eu tenho o ROI, o ROIC, tem um monte de informação. E lá no final, o que a gente quer, pessoal, é chegar aqui, ó, nesse painel, onde eu tenho diversas informações. Tenho 8 indicadores fundamentalistas, margem, ROI, lucro, dívida, a variação aqui do caixa e do lucro, indicadores de preço. E no final, eu vou chegar aqui em painéis, onde vão me dar um ranking. E esse ranking aqui já é o ranking que você, batendo o olho, e me ajuda pra caramba. Eu já bato o olho aqui, já sei quais são as empresas que, de acordo com todos esses fundamentos, são as melhores naquele momento. Eu boto um peso para cada ranking, eu faço divisão aqui por setor, subsetor, segmento, mas eu tenho um ranking de fundamentos, tenho um ranking de preço, e batendo o olho aqui, eu já vejo diversas formas aqui se tá barato ou tá caro essa empresa. Então, tudo isso aqui já ajuda pra caramba. Mas a gente começou a falar no nosso último vídeo sobre o poder de lucro, que é esse indicador fantástico, que é o Earnings Yield, que vai me dar condições de saber se a empresa está cara ou barata. Porque eu vou comparar o poder de lucro, que está aqui, ó, para eu olhar o poder de lucro, esse poder de lucro aqui, com, por exemplo, a Selic. Se o valor é de 47,4, a Selic hoje está em 12,75, eu tenho uma margem de segurança muito grande. Note, ó, a Metisa também, a Kepler, mesmo que o dividend yield, o dividend yield está menor do que a Selic, mas o dividend yield não é o número definitivo, ele tem uma relação com esse poder de lucro que a gente vai falar hoje. O que importa é, se o poder de lucro da empresa está acima da Selic, eu tenho aqui uma margem de segurança, porque eu estou com capacidade de receber mais dividendos do que a renda fixa. Tá bom? Tudo isso aqui é o que eu já vinha falando. Depois eu vou falar mais sobre isso aqui. Então eu quero agora vir aqui para poder apresentar para vocês um pouco dessa relação. A gente já falou do poder de lucro, que ele é, e que ele nada mais é do que o contrário do preço sobre lucro que a gente está acostumado. Preço sobre lucro, eu pego o preço, divido pelo lucro. Poder de lucro, eu pego o lucro, divido pelo preço. Tem várias formas de a gente chegar lá, assiste o nosso último vídeo, eu vou deixar aqui no card o nosso último vídeo, e vocês já vão saber como é que é essa relação.
Mas o poder de lucro, o que ele de fato é, essa margem de segurança que ele me proporciona, ela está também relacionada à relação que ele tem com o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, que a gente também falou na última aula, e com o dividend yield. Então, olha, num único indicador, eu tenho a relação com todos esses grandes outros indicadores que a gente importa. E com o PVPA, por exemplo, e com o payout. Então, tem muita gente que fala, mas o PVPA dessa empresa é maior do que 1, então ela está cara. Será que é verdade? Está cara mesmo? Vamos olhar aqui o que é essa relação. Primeiro, eu vou colocar aqui essa apresentação para vocês entenderem como é que isso funciona. Bem claro, bem simples. Qual é a relação de PVPA e poder de lucro? O que é o PVPA? Preço sobre valor patrimonial da ação. O preço é a cotação. Por exemplo, 20. O valor patrimonial da ação é 10. Se eu dividir 20 por 10, vai dar 2. Então, essa empresa está sendo negociada 2 vezes o seu valor contábil, o seu valor de livro. Já a relação dele com o lucro vai me dar uma relação parecida no primeiro momento com o que eu tenho com o ROI. O que é o ROI? É o lucro sobre o patrimônio líquido. Se eu divido o lucro que a empresa teve, por exemplo, de 3 sobre o patrimônio líquido, ou valor do patrimônio líquido por ação de 10, eu vou ter aqui um ROI de 30. Isso é o ROI, que a gente falou no último vídeo. Para o acionista majoritário, eu vou chamar de majoritário aqui, que seria o acionista fundador, o cara que colocou o primeiro dinheiro na empresa, ele comprou a empresa pelo valor patrimonial. Então, para ele, o valor da empresa para ele não é 2, é 1. O valor patrimonial para ele é igual ao preço que ele pagou, porque ele fundou a empresa, só para simplificar. Para esse cara, o ROI vai ser igual ao poder de lucro dele. Por quê? Ele não tem essa distorção. Que distorção é essa? A distorção é, eu paguei 20 numa empresa que tem valor de livro de 10. O investidor da bolsa, ele compra o ativo pelo valor que está lá, no home broker. Então, se ele compra uma empresa que tem os mesmos 3 de lucro, mas ele pagou 20, ó, ele pagou o dobro. O que acontece quando você paga o dobro? Se você paga o dobro, o seu retorno é metade. Então, note, o cara que pagou o valor de 10 e recebe 3 de lucro, ele ganhou 30%. Se eu paguei 20 e recebo 3 de lucro, eu recebi 15%, metade. Nesse caso, o ROI é diferente do poder de lucro. Então, qual é a relação desse ROI de poder de lucro? É bem simples. O ROI e poder de lucro, a relação é o poder de lucro é igual ao ROI dividido, ao ROI, 30, dividido por esse valor de PVPA. Porque eu aceitei pagar 2 vezes mais. Então, 30 dividido por 2 vai dar um poder de lucro de 15. Que é a mesma coisa que está aqui. O que aconteceu, então? Só para simplificar. Parte eu comprei a empresa, que é 10, valor patrimonial de 10, e parte eu ajo, que nesse caso aqui também é 10. Ou seja, eu paguei 20, só que na verdade eu estou levando 10. O restante é o quanto o mercado está me cobrando para poder deixar eu levar essa empresa para casa. Olha que legal. Olha que interessante. Olha como é que o ROI é importante nessa brincadeira, mas como a relação do ROI com o PVPA é que vai ser mais importante ainda. Então, quando a pessoa te falar, uma empresa que está com 2 de PVPA está cara, tá, mas qual o ROI dela? Porque se o ROI dela for gigantesco, vai sobrar um poder de lucro ainda gigantesco. E eu vou te mostrar isso agora. Quer ver? Vamos voltar para cá, ó, no nosso painel. E aqui, ó, você já tem um pouco dessa relação. Note que essas empresas aqui são as que têm o maior... Ó, eu estou dentro de um segmento específico aqui, ó, deixa eu botar para o primeiro aqui. Aqui tem todos os setores. Então eu tenho aqui, por exemplo, a Petrobras está aqui, Suzano está aqui. Se eu quiser entrar num setor específico, vou dar um exemplo aqui de bens industriais, vou clicar aqui, ó, vai ter lá comércio, material de transporte, eu posso ir entrando em cada um desses parâmetros que eu quero aqui, em cada um do setor, subsetor e segmento. Eu vou estar aqui dentro de bens industriais, ó, entrei aqui em bens industriais, e eu vou ver aqui que o comércio é o que está com o melhor poder de lucro na média e o transporte é o que está pior. Mas, o que eu quero ver aqui, ó, eu pego, por exemplo, a Metisa. Qual é o ROI dela? 24,6. Eu posso até ampliar aqui, se vocês quiserem ver. 24,6, que é da Metisa. E eu tenho um PVPA, que é 1,27. Então, o meu poder de lucro cai para 19,4. Já a Kepler Weber, 51,2. Aí ela vem com 2,79 de poder de PVPA, cai para 18,4. Note, à primeira vista, o ROI dessa Kepler Weber é mais do que o dobro, mas o valor que o mercado cobra dela também é mais do que o dobro. E aí, no final das contas, a Metisa fica com poder de lucro melhor. Isso quer dizer que a Metisa é melhor? A gente vai ver que não. Depois eu vou ensinar mais qual é a importância de ter um ROI alto. Porque o ROI alto faz com que você, reinvestindo nessa empresa, daqui a pouco eu vou falar, você tenha
capacidade maior de crescimento. Isso é importantíssimo. Então, eu vou ver, por exemplo, aqui, Indústria Home. Eu tenho aqui 21 de ROI, é menor, mas o valor que o mercado cobra é 1,26, então ela tem 16,8. Então, nesse ranking aqui, eu consigo ver quais são as empresas que têm, se eu quiser ver pelo ROI, eu vou ver qual que tem o maior ROI. Mas dividindo ele pelo valor patrimonial, eu vou ver que, por exemplo, a Login aqui, ó, ela tem 50 de ROI, que é excelente, mas tem 5,82, que me dá um poder de lucro abaixo de 10. Então, essa empresa não está valendo a pena porque você está aceitando pagar muito caro. Não precisa nem falar da VEG, né? 34,6, que é muito bom, mas 10,95 de PVPA, sobra só 3,2 de poder de lucro. Então, a VEG é cara por causa disso. Dá para ver se a VEG está barata pelo crescimento? Daqui a pouco a gente vê, principalmente nos próximos vídeos a gente vai falar bastante sobre isso. Mas no primeiro momento é isso. Eu quero saber qual é a empresa que tem o melhor poder de pagar dividendo, qual é essa relação. E essa relação vai ser dada de forma bem simplificada aqui, sempre que eu quiser saber qualquer empresa. Clico aqui, eu vejo que a VEG teve um crescimento de lucro muito grande, mas que o seu preço subiu muito. O que é o ágil, aquilo que eu estava chamando de ágil? Ó. Eu estou levando na VEG 3,43 na média do ano e estou pagando isso aqui tudo de ágil. Isso aqui amarelo é o que eu não levo, é o que eu pago. Se eu pegar outra empresa aqui, por exemplo, a Capeverb, veja que isso aqui já é menor. Se eu pegar, aí tem diversas empresas que eu posso pegar aqui, eu vou pegar a própria Home aqui, ó, por exemplo, ó, você vê que a Home, ó, praticamente eu tenho um valor de ágio muito pequeno. Então eu estou levando muito mais do que eu poderia levar se eu estivesse comprando com ágio muito grande, como o da VEG. Veja que a Home tem um lucro crescente, o preço até baixou, então ela ficou mais barata, isso é muito bom. E aqui o preço sobre lucro dela, veja como é que ficou muito mais baixo. Então olha que relação já poderosa e importante, você está entendendo qual é o fator que você tem que olhar para poder saber se a empresa está cara ou barata. E aí eu quero chegar agora nesse segundo ponto aqui. Porque quando eu pego esse valor aqui, ó, de preço de poder de lucro, e eu comparo ele com o dividend yield, que é a empresa podia pagar 47, mas resolveu pagar 10. Então ela pagou só 21%. Olha, ela poderia pagar 47. A Metisa podia pagar 19, pagou 6, pagou 35%. A Caprevé podia pagar 18, tá vendo esse funil que está aparecendo aqui, ó, no parte branca, ó, na frente, no pop-up? O quanto que é o total, que é o ROI, quanto que o acionista majoritário poderia ter se você tivesse comprado no valor patrimonial, o quanto que sobrou para você no final das contas e o quanto que a empresa distribuiu. O resto é retenção. E essa relação também é importantíssima, porque a galera só quer olhar dividend yield e não olha o quanto que a empresa poderia distribuir se quisesse. E ela escolhe reter. Tem empresa que não retém nada, distribui até mais do que 100, ó. Aí ela não tem como crescer. E essa relação é muito importante você entender, e é o que eu quero mostrar para você aqui agora. Se a empresa tem um dividendo por ação, por exemplo, de 2, e um lucro por ação de 2,5, significa que ela está distribuindo 80%. Então isso é chamado de payout. Payout é o quanto que ela distribui em relação ao que ela tem. Já quando ela tem ela quer calcular o poder de lucro, eu vou pegar o dividend yield de uma empresa qualquer, por exemplo, 8%, ó, vai aparecer aqui, pelo payout, que é esse 80% que eu calculei aqui, então isso aqui é um exemplo que eu dei, e aqui é o que a gente calculou. Quanto que é? Se a empresa distribuiu 8%, e esse 8% representa 80% do total, então ela tinha uma capacidade de distribuir 10 e distribuiu 8. Então, o poder de lucro é a capacidade total de distribuir dividendos, vou botar aqui, ó, poder de lucro, esse é o melhor indicador que você pode ter no mercado financeiro, é a capacidade da empresa pagar dividendos. E o dividend yield é o quanto que ela distribuiu. Por exemplo, ela distribuiu 8, mas reteve 2, poder de lucro de 10. O que essa retenção vai fazer, pessoal? Esse dinheiro que reteve vai voltar para o patrimônio líquido e vai alimentar o patrimônio líquido. Se essa empresa conseguir retornar, fazer um ROI igual ela vem fazendo, ela vai então aumentar o seu lucro naquela proporção. Então, quando a gente diz que uma empresa tem um ROI de 30% e tudo que ela retorna para o patrimônio dela, ela multiplica por 30%, quer dizer que essa empresa vai ficar crescendo 30%. Tudo que você colocar lá vai render 30% a mais. E o mercado não paga 30%. Então, tem muita empresa que a gente viu aqui, como o VEG, por exemplo, que tem essa capacidade. Então, é muito importante a empresa reter quando ela consegue. Por que tem empresa que não retém tudo? Porque ela não consegue. Se ela achar que consegue, ela vai reter. Se ela não achar que consegue, ela vai distribuir lucro. Tem nada de errado nem com um nem com o outro. Mas uma vai reter mais, vai crescer mais, a outra vai reter menos e vai crescer menos. Só por causa disso aí, já parem para pensar
que você ganhou seu dia. Você agora descobriu qual é o indicador mais importante do mercado financeiro. Já merece seu like, já merece você compartilhar e já merece você dizer se você conhecia esse indicador e se você sabia da importância dele. Mas eu vou continuar aqui, ó. Eu quero trazer para vocês aqui, ó, um exemplo, para sair aqui, ó, só para vocês entenderem, um exemplo de duas empresas. Primeiro, a empresa 1. A empresa 1, ela tem um ROI de 24, retorno sobre patrimônio líquido, PVPA de 2. Então, ela tem um poder de lucro de 12%. Olha que legal, 12%, um pouquinho abaixo da Selic, mas é um valor que está ali alto ainda. Essa empresa resolve distribuir 50% em dividendos. Então, ela distribui 6% de dividend yield. A segunda empresa, um ROI de 35. Você fala, pô, já é melhor. Com certeza já é melhor que a primeira. Será? PVPA de 5. Putz, o mercado está cobrando muito caro. Empresa muito boa. Tipo a VEG que a gente viu agora, né? Poder de lucro, então, de 7. Você diria, putz, é boa porque ela pode crescer muito. Mesmo assim, mesmo ela tendo 7 hoje, se ela pode crescer muito, depois a gente vai ver essa relação melhor nas próximas aulas, a gente tem aqui uma empresa que tem uma capacidade legal. Porém, essa empresa distribui 110% do seu payout, do seu lucro. Aí dá um dividendo de 7,7. Só que aí quebrou tudo, porque ó, essa empresa hoje tem um ROI maior? Tem, muito bom. Porém, ela tem um payout de 110, ela não retém nada. Como é que ela vai crescer se ela não retém nada? Você olha o dividend yield e você fala, pô, dividend yield 7,7 é maior do que 6, então eu vou comprar essa aqui. Note, essa empresa que tem uma capacidade melhor hoje de pagar dividendo, ela escolhe distribuir sua metade para reinvestir, a botar o dinheiro para cá e aí poder crescer novamente a uma proporção que a gente vai ver como é que calcula o crescimento baseado no ROI. Então, essa empresa tem números maravilhosos, mas ela não aproveita isso tanto e o mercado vê esse número e já bota ela cara. Esse aqui não, o mercado vê que ela é uma empresa que não tem uma capacidade tão grande de crescer, ela também escolhe crescer e aí essa empresa aqui, no final das contas, acaba sendo geralmente melhor do que essa empresa aqui. Mas o mercado acaba enxergando tudo errado. E aí, a importância aqui do nosso BI é, aqui eu já vejo tudo. Eu já vejo exatamente essa relação. Qual é a empresa que tem o maior ROI, a empresa que tem o maior poder de lucro e qual é a relação dessa empresa. Já vejo qual é a relação do lucro e do preço dessa empresa, saber se ela está crescendo, se ela está diminuindo. E aí depois, com vários outros indicadores, a gente vai chegar nesse outro painel que eu falei, onde eu vou pegar esses indicadores, mais diversos indicadores, e vou chegar num ranking já baseado em tudo que a gente tem no mercado. Todos os indicadores fundamentalistas que você pode ter. Você vai ter o chamado Factor Investing, que eu não estou olhando a qualidade do papel, não estou olhando nada disso. Por enquanto, estou olhando só o Factor Investing. Depois, aí a cereja do bolo, se você quiser, você pode clicar com o botão direito aqui, pode ir na análise do balanço da empresa, por exemplo, saber se aumentou ou se diminuiu o lucro, a receita, o que você quiser ver aqui, ó, comparar aquela coisa de cresceu trimestre a trimestre, diminuiu, a Petrobras diminuiu tudo aqui em termos de receita no último trimestre. E melhor ainda, no final, cerejona do bolo, a gente vai ver que existe até mesmo um relatório, como se fosse um negócio já, um relatório de análise, onde você já tem tudo sobre a empresa, todos os indicadores fundamentalistas da empresa, todos os indicadores de preço da empresa, e aqui no final, até mesmo um valuation, falando se essa empresa está cara ou se está barato. Eu não sei se vocês gostam muito disso, mas é isso que é legal quando a gente fala sobre empresa. Ter facilidades de chegar lá, escolher nossa empresa, escolher o que a gente quer e com pouquíssimos indicadores já saber qual empresa é melhor para a gente comprar. Então, o que a gente trouxe aqui para vocês? O indicador fundamentalista mais importante de todos é o poder de lucro. Isso, para mim, não tem a menor dúvida, porque ele engloba um monte de coisa em volta dele. A relação dele com o dividend yield, a relação dele com o ROI, com o PVPA, tudo converge nesse tal de poder de lucro. E a gente fala mais dele, qual é o potencial de crescimento dele no futuro, que também é muito importante. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir, de compartilhar. E dia 9, 19 horas, nós temos uma live fantástica para você. Até o próximo vídeo.